Boa noite a todos. Boa noite àqueles que nos acompanham de casa. Sejam todos bem-vindos. Uma semana de Natal, faltando 3 dias para o Natal. Então vamos iniciar os trabalhos da noite, serenando os nossos corações, nos conectando com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso irmão maior, com a espiritualidade amiga, os nossos benfeitores espirituais, pedindo que tenhamos uma noite proveitosa, uma palestra em que possamos levar os ensinamentos para a nossa vida e que possamos colocá-lo em prática, como forma de nos conectarmos ao nosso Pai, nosso Criador. Façamos a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixe cair nas tentações, mas livra-nos do mal. Nós estamos hoje recebendo o Jorge Bombazaro, ele é da casa do próprio Jesus e Caridade, então vamos vibrar para que o Jorge consiga passar o que ele preparou com tanto carinho para todos nós. Jorge, a palavra é toda sua. Obrigado. Boa noite, pessoal. Muita gratidão por estar aqui nesse momento, podendo compartilhar um pouco do que a gente estudou com vocês. E como o Rogério falou aí, semana de Natal, né? Os ânimos em alta aí, em função das festas, do que a gente tem para comemorar, juntar a família. Sempre uma época muito boa, muito agradável, né? Mas também uma época de reflexão, né? Que a gente precisa parar e pensar, né? A gente acaba entrando na correria dos afazeres do final de ano, preparar as festas, comprar presente, toda aquela coisa que a gente está acostumado, né? Desde quando é pequeno, que a gente é habituado e aprende, né, na nossa vida, mas que às vezes fica um pouquinho seguindo o plano, o verdadeiro sentido do Natal, né? Então, às vezes fica até meio clichê ficar repetindo isso, mas também é uma oportunidade muito grande, né, que a gente tem, já que todo mundo tende a ser um pouco mais humano, né, mais caridoso nessa época, pensar nos outros. E essa oportunidade sempre é útil, né? No sentido da gente evoluir como pessoa, como ser humano. Então, escolhi o tema hoje, Natal e o Homem de Bem, justamente por isso, porque qual é o sentido do Natal real? Né? Todo mundo fala é o nascimento de Jesus. Mas o que significou a vinda de Jesus para esse mundo, para esse lugar? O que de fato ele veio fazer aqui? Então, hoje a gente vai refletir um pouquinho a respeito disso. Eu quero começar passando o vídeo para vocês, falando do verdadeiro presente do Natal. Qual é o maior presente de Natal que a gente já recebeu?
primeiro presente de fato foi Jesus, né? O Natal se comemora e se celebra em função de Jesus. E às vezes a gente esquece disso, né? É a importância de o que ele veio fazer aqui, da qual a mensagem que ele veio trazer. Ele não veio aqui simplesmente para viver uma experiência humana. Ele teve um objetivo, ele teve um propósito. Como vocês veem ali na apresentação, fala bem certinho, né? Que ele veio porque Deus nos amou. E o que ele veio trazer para a gente foi uma mensagem, foi um exemplo, foi uma maneira, foi ensinar um caminho, uma forma de viver bem. Então, por que Jesus é o nosso maior presente e qual o sentido da vinda de Jesus? É justamente esse. Ele veio nos ensinar como viver corretamente, como viver em paz, como viver sem dor. Mas é que a gente, às vezes, no meio da nossa correria, do nosso dia a dia, a gente perde um pouquinho a linha do caminho e acaba caindo, às vezes, em algumas armadilhas da nossa própria personalidade, né? Nosso egoísmo, da nossa ganância, da nossa cobiça, de tudo aquilo que não faz bem. E às vezes a gente acaba alimentando essas coisas e não alimenta aquilo que é importante. A gente esquece toda a mensagem que foi trazida por Jesus, tudo que ele trouxe para nos ajudar, nos ensinar a viver bem, a viver em paz, em harmonia, com alegria e com amor. A gente acaba alimentando os nossos sofrimentos, as nossas dúvidas, as nossas dores, que a gente fica focado nisso. A gente põe o pensamento nisso e coloca toda a nossa energia nisso. E onde a gente coloca energia, a gente está regando, a gente está plantando. Então, quando a gente planta dor, não vou colher alegria. Quando a gente planta tristeza, também não vou colher alegria. Então, para o Espiritismo, Jesus é o modelo de ser humano mais perfeito que Deus ofereceu. Ele veio para nos servir de guia. E esse guia é o Evangelho. É aquilo que ele trouxe para nos ensinar, para nos alertar, para nos abrir os olhos. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Deus é o quê que o pessoal costuma dizer? Deus é amor. Ninguém vai até o amor senão através de Jesus. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Vida sem amor não existe, é sofrimento. Pensemos nisso, vamos refletir um pouco. Né? É bom, é muito bom comemorar o Natal, é uma coisa maravilhosa, faz parte do amor, juntar a família, festejar, comemorar, comer bem, trocar presentes. Isso é alegria, isso faz parte do que Deus quer para a nossa vida. Mas que a nossa vida não seja apenas isso. Seja essa lembrança do que Jesus realmente representou na nossa vida. E representa até hoje. Porque Ele continua vivo. Né? Nós estamos aqui falando dele, nós estamos aqui vivenciando aquilo que Ele gostaria que a gente vivenciasse. Que é a comunhão entre irmãos, que é o Evangelho, que Ele mesmo falou. Onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então, talvez não vejamos Ele, mas Ele está aqui. E a gente sente quando Jesus está perto, quando Deus está perto da gente. Através da paz, através do amor, através da alegria, através dos bons sentimentos. Toda a empreitada de Jesus no nosso orbe, o objetivo é que nos tornemos homens de bem. É quando eu falo homens, mulheres, crianças, enfim, né? É um termo genérico, mas que todas as pessoas, toda a humanidade, é isso que Ele quer de nós. É isso que Ele objetivou vindo para cá. É isso que Ele almeja quando Ele trouxe o Evangelho, quando Ele passou por todo o sofrimento que Ele passou durante a existência dele, a passagem dele por aqui, né, suportou as mais duras provas, para que a gente pudesse ter essa mensagem. E cada vez mais nós temos que ter consciência. Se a gente for resgatar historicamente, a palavra de Deus ela não era acessível a todas as pessoas. Até menos de 100 anos atrás, não existiam Bíblias traduzidas em português. As missas eram rezadas em latim. As pessoas que iam na missa não entendiam nada do que está falando. As pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E hoje nós temos na mão, no celular, em qualquer lugar, pessoas, igrejas, independente da religião, independente de qualquer credo que seja, que preguem o bem, fazem parte da palavra de Deus. É importante a gente reconhecer e dar valor a isso, porque muitas pessoas morreram pela fé, né? Por muito tempo, desde a própria vinda de Jesus, as cruzadas. Historicamente, a gente sabe que existiram muitos crimes, muitas coisas erradas em nome de Deus. E hoje nós vivemos a possibilidade de ter a liberdade de pronunciar nossa fé abertamente, sem que ninguém nos, pelo menos aqui no Brasil, né, sem que ninguém nos leve a um julgamento, nos condene pela nossa fé. Então é mais um motivo para termos gratidão, por poder ter essa liberdade de poder professar a nossa fé, seja ela qual for.
Então, eu vou pedir licença para vocês para ler, porque é muito importante. Como é um homem de bem? Quais são as características de uma pessoa que é considerado um homem de bem? O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei da justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que lhe desejara que lhe fizessem. Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que, sem sua permissão, nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções, são provas ou expiações, e as aceita sem murmurar. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte, e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Eu poderia apostar aqui que a maioria de vocês já ouviu isso, pelo menos uma parte, em alguma situação da vida de vocês. Então, o que eu estou falando aqui não é uma novidade, a gente, na verdade, tenta reforçar aquilo que a gente vem aprendendo lá desde cedo com os nossos pais em casa, a educação que eles nos dão, né? Para aqueles que são cristãos, que isso é a base de viver bem. Se nós fizermos isso e mais um pouco do que eu vou ler para frente, já é o suficiente para a gente ter uma vida tranquila, uma vida boa, uma vida digna. Porque às vezes não, a maioria das vezes, os nossos problemas, aquilo que a gente vivencia no dia a dia, são criações nossas, são coisas que nós às vezes criamos e nós insistimos em alimentar. Um exemplo prático, chego em casa, mal-humorado, alguma coisa aconteceu no meu trabalho e eu vou descontar na minha esposa. E eu fico insistindo em descontar nela uma frustração que é minha, que eu não soube resolver. Ao ponto de que eu poderia usar essa energia que eu estou causando mal para outra pessoa para tentar entender qual a minha responsabilidade no que aconteceu comigo no meu trabalho. E aí, será que eu penso, olha, estou sendo racional, eu estou fazendo da forma correta com a minha esposa ou com aquela pessoa com quem eu estou vivenciando? A maioria das vezes a gente se deixa levar pela emoção e não raciocina. Ah, mas então eu não posso considerar uma ação? Não existe uma forma de tu não considerar emoção. Mas o que tu tem que fazer é equilibrar, pesar, não se dominar nem só pela emoção e nem só pela razão. Quando você se deixa dominar apenas pela emoção, você se torna uma pessoa impulsiva. Quando você se deixa dominar apenas pela razão, você se torna uma pessoa fria, calculista. Então, o equilíbrio entre as coisas é muito importante para que a gente tenha uma vida leve, uma vida equilibrada, né, e tranquila. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é pensar nos outros, antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os proventos e as perdas decorrentes de toda ação generosa. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que, como ele, não pensam. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, que fere com o seu orgulho e o seu desprezo a susceptibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar no sofrimento, uma contrariedade ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece a clemência do Senhor. Não alimenta o ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas. E só os benefícios se lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. Indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente esta sentença do Cristo. Atira-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. Então, de novo, lendo porque é importante, mas fazendo refletir naquilo que é necessário. Não olhemos para os outros como se fossem as causas dos nossos problemas.
Nós temos que ser maduros e entender que os problemas que acontecem em nossas vidas é de nossa responsabilidade. Existem coisas externas que a gente não tem controle que às vezes causam problemas. Aconteceu um desastre natural, inundou minha casa, eu perdi as coisas. Infelizmente eu não podia fazer nada. Mas a grande maioria dos problemas nós temos ação. Deriva das nossas atitudes, do nosso comportamento, da nossa índole. E é por isso que é importante que a gente esteja sempre vigiando e refletindo a respeito do que a gente mesmo faz durante o dia e durante a nossa vida. As tristezas, as decepções que eu tenho hoje, né? As minhas contrariedades, os meus problemas. Vamos refletir no que a gente fez lá atrás, que é como eu falei no começo, eu não tenho como plantar tristeza e colher alegria. E a vida é assim mesmo, a vida é um aprendizado, a gente não vai acertar toda vez, a gente vai errar, mas vamos aprender com os erros, vamos pegar os erros que a gente cometeu e transformar em experiência para que da próxima vez que a gente encontre uma situação semelhante, a gente tome a decisão correta, e ao invés de colher uma amargura, a gente colhe uma felicidade, colher algo que seja bom para a gente e para as pessoas que estão em volta, porque o texto mesmo fala, a gente tem que pensar que se as pessoas à minha volta estão felizes, até por questão de irradiação, eu também serei feliz. Um ambiente feliz faz pessoas felizes. E as pessoas felizes fazem um ambiente feliz. Se você está no meio da miséria, no meio da tristeza, num lugar onde tem muitos problemas, dificilmente você vai ser feliz. Muito difícil. A não ser que seja um espírito muito elevado, consiga separar da vibração do local, mas vai ser difícil, porque o local ele vai trazer essa vibração negativa e vai pesar. Uma hora vai pesar. É importante que a gente trabalhe para isso, né? E esse trabalho não é algo muito difícil. Às vezes a gente fica imaginando que a gente tem que fazer o que Jesus fez, que está escrito lá na Bíblia, que era milagre, né? Que era ressuscitar os mortos, que era fazer os cegos enxergarem, os mudos falarem, os paralíticos andarem. A gente vai ver na frente que às vezes é muito simples fazer o que Jesus fez. É muito simples. E não requer dinheiro, não requer inteligência, não requer nada sofisticado. Requer apenas boa vontade e bom coração. Que é às vezes o que nos falta. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Estuda as suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços emprega para dizer, no dia seguinte, que alguma coisa traz em si melhor do que na véspera. Não procura dar valor ao seu espírito, nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao revés, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso aos outros. Não se envaidece da sua riqueza, nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser-lhe tirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá que prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Aqui tem uma grande armadilha que a gente cai constantemente. Satisfação das nossas paixões. O que eu quero? É muito importante a gente refletir no que eu quero, no que eu desejo. Uma armadilha muito grande, porque às vezes, até por se deixar levar pela emoção e pela paixão que cega e tira a gente da razão, a gente se torna impulsivo, como falei anteriormente, e acaba cometendo muitas falhas. A gente pode ver no nosso país, por exemplo, pessoas que passam dificuldade porque outras pessoas, vamos dizer assim, têm o ego inflado e querem mais do que precisam. E se a gente for analisar a nossa vida hoje, eu costumo falar isso às vezes quando eu converso com as pessoas, hoje, na situação que nós estamos vivendo, a gente vive melhor do que os reis de 500 anos atrás. Eles andavam de carroça, eles comiam comida estragada, a carne que eles comiam era estragada porque não existia freezer, não existia refrigerador, então eles tinham que encher de pimenta para poder, ou temperos para poder comer. As roupas que a gente veste, a tecnologia que a gente usa, isso se considerando pessoas simples e, vamos dizer assim, né, da base da sociedade, mas mesmo assim a gente tem uma vida que é melhor do que as reis de outrora tiveram. Muito melhor. Nós temos acesso à saúde, a remédios que aliviam as nossas dores que naquela época não existiam. Então, a gente está evoluindo, a gente está melhorando. Mas como a gente evolui, como a gente recebe esse bem, que é fruto e esforço também de outras pessoas, a gente também tem que saber de valor e poder fazer o melhor da gente para que a nossa sociedade melhore.
Ah, mas eu não tenho capacidade de desenvolver um remédio. Mas cuida do jardim da tua casa. Quem passar na frente vai ver uma flor, já vai alegrar o dia às vezes. Cuida da forma como tu trata os outros na rua. Um bom dia, boa tarde. É simples, mas às vezes já é o suficiente para mudar o dia de uma pessoa, para tornar o dia dela melhor, mais agradável, mais bonito, mais alegre. Se a ordem social colocou sob seu mando outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. Evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Subordinado de sua parte, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscientemente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam assim enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforça por possuir as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que a todas as demais conduz. Eu ouvi uma vez uma história que mais ou menos reflete isso, assim, como a gente às vezes, como a gente tem que amadurecer. Falava de uma família, de uma mãe e de uma criança. E a mãe tinha um vaso, ela gostava muito desse vaso. Ela era muito apaixonada pelo vaso, era aquela coisa que ela cuidava e tal. E a criança vendo aquilo ficava enciumada, né? Porque a mãe cuidava do vaso, apesar de que a mãe também despendia todo o amor necessário para a criança, para o crescimento dela. Até que um dia a criança lá com um pouco de ciúme foi lá e quebrou o vaso. Ok, a mãe foi lá, viu, ficou triste, não bateu na criança, enfim, ela amava o filho, né? Ok, tudo bem, meu filho, vamos em frente. Mas o filho percebeu a tristeza da mãe em perder o vaso. O que o filho tentou fazer? Ele foi lá, juntou os caquinhos do vaso e todo dia ele lá tentava colar um pedacinho, tentar reformar o vaso. Até que ele chegou um dia e terminou o vaso. Não ficou igual, né? Ficaram as marcas, mas ele remontou o vaso. E a mãe agradeceu muito ele e disse para ele que estava feliz porque ele tinha tentado fazer aquilo. E às vezes, por comparação, nós somos como essa criança em relação a Deus, em relação à vida. A vida está aqui, maravilhosa, a gente tem um planeta lindo, tem um monte de coisa que nos ajuda, a gente tem alimento, a gente tem tudo que é necessário para viver e ter uma vida boa. Só que o que a gente faz, às vezes vai lá, por pirraça e quebra o vaso. E o que é o vaso que eu falo? Às vezes é a natureza, às vezes é uma relação com a pessoa, às vezes é a relação contigo mesmo. O que é o vaso da nossa vida? O que é que a vida nos dá de tão bom que às vezes a gente esquece de olhar, esquece de cuidar? E depois que a gente causa o dano, que a gente causa o problema, a gente quer reparar. Ah, é ruim? Não, se a gente chegou que a gente causou um problema e a gente está vendo que a gente pode reparar, é muito bom. É uma oportunidade de a gente melhorar. E aí é onde a gente tem a possibilidade de ver que não é só dentro da nossa casa que a gente quebra os vasos, que a gente estraga as coisas, mas que está na rua, que está com as pessoas, que está em cada lugar que a gente vai, em cada pessoa que a gente encontra, uma possibilidade de fazer algo melhor, de melhorar. Essa criança, depois que ela quebrou o vaso, ela começou a olhar em volta da casa dela e perceber o que ela poderia melhorar na vida dela e da mãe para tornar a vida melhor, para recuperar aquela alegria que ela tinha perdido. Porque naturalmente, se vocês olharem uma criança, vocês vão ver que ela é feliz, que ela se contenta com qualquer coisa. Às vezes uma criança prefere brincar com uma colher na cozinha do que com um brinquedo caro que tu compra lá no shopping. Ela gosta mais de uma bolinha de sabão do que um carrinho elétrico a controle remoto. Porque ela é simples. Jesus falava, vinde a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Se tu quiser entrar no reino dos céus, tem que ser como uma criança. É nessa simplicidade, de a gente gostar das coisas como elas são, da gente respeitar e amar as coisas, e não só as coisas das pessoas, né? Que se faz esse homem de bem. Né? É no trato com as pessoas. Materialmente falando, isso aqui tudo é passageiro. A nossa vida é nada perto do tempo que a ciência aí fala que existe o planeta, que existe a galáxia, que existe o universo. Nossa vida é nada. É um estralinho. Nós acreditamos na reencarnação, sabemos que vamos voltar. E essa volta é uma possibilidade de termos uma vida melhor, porque se a gente plantar coisas boas agora, nós iremos para frente, nós vamos evoluir, nós vamos ter possibilidade de acessar coisas melhores.
E não egoisticamente pensando em mim, mas fraternamente e caridosamente pensando nos nossos próximos, nos nossos irmãos. Porque se a gente for para olhar, olhem para vocês, o calçado que vocês estão vestindo. Foi vocês que fabricaram? Não. A roupa, o alimento que vocês comem, essa energia que está alimentando essa lâmpada, não somos nós. São outras pessoas que estão lá trabalhando que a gente possa estar aqui nesse momento. São outras pessoas que estão lá estudando para desenvolver o remédio que a gente precisa. São pessoas que estão lá na roça plantando. São pessoas que estão trabalhando durante a noite enquanto a gente dorme, para a gente ter o conforto. A natureza é sábia. Ela fez cada um com uma virtude, para que a soma das virtudes possa fortalecer o todo. Então, aquela história de que, eu me viro, eu sou independente. Desculpe discordar, mas não. Ninguém é independente. Nós somos seres sociais, nós somos criados para viver em sociedade. E se a sociedade não está bem, nós também não estamos bem, porque somos parte dela. Então, o nosso esforço em fazer tudo melhor, qualquer ação, por mais simples que seja, vai ser uma sementinha que vai refletir lá na frente um futuro melhor, tanto para nós quanto para os nossos filhos, nossos familiares e as pessoas que estão junto com a gente. Então vem a pergunta, como podemos nos tornar pessoas de bem? Eu já li um monte de coisa aqui, já falei um monte, mas é nesse cuidado, nessa atenção que a gente tem, naquela velha não, que é atual na verdade, né? Numa frase muito repetida que Jesus falava, orai e vigiai. Orai e vigiai, orai e vigiai. A nossa cabeça ela tem uma tendência dispersiva, a gente começa a pensar numa coisa, daqui a pouco tu começa a pensar em outra, e tu vai indo, e tu se perde. Quando tu vê, tu tá pensando ou fazendo alguma coisa nada a ver com aquilo que tu tinha iniciado, começado. E é aí que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente tem que tentar focar o nosso pensamento e meditar para que a gente não caia em situações que nos levem a cometer erros. Porque orar e vigiar é justamente isso. Busque se afastar do mal, dos maus pensamentos, das más atitudes, das más ações, das más vibrações. Todo mundo sabe, falando em remédio, falando dessa situação que a gente viveu nesse ano, que a maioria das doenças, isso é cientificamente provado já, pode pesquisar quem quiser, elas têm origem não material, no sentido psicológico. Quantas pessoas nascem, têm problemas que, às vezes, soluço, marcas no corpo, que médicos não descobrem a causa, o efeito, e às vezes é um problema psicológico que a pessoa guarda lá de sentimento, porque a nossa mente tem um poder gigantesco, gigantesco mesmo, e a gente não toma conta disso, a gente não presta atenção nisso, a gente não dá o devido valor para isso, e a gente acaba caindo, todos, aqui, nesse orbe que a gente está, nesse planeta, não existe ninguém melhor que ninguém, independente de condição financeira, condição intelectual, qualquer situação que a gente possa querer discriminar ou diferenciar, não existe ninguém melhor que ninguém. Nós estamos aqui juntos e fazemos parte da mesma situação. Se um de nós adoece, pode passar uma doença para outra, e assim para outro, todos nós estamos expostos. E a gente vivenciou isso recentemente. Não foi escolhido pessoas por nenhuma classe, por nenhuma distinção, por nada. Todas as pessoas sofreram e ainda estão sofrendo algumas. Então esse momento também serve para alertar a gente de que todas essas discriminações que a gente cria na nossa vida, que a gente tem a ilusão de que vamos nos diferenciar ou que vamos fazer melhor, são de fato ilusões. Não passam disso. Não importa o quão alto eu seja, o quão forte eu seja, o quão bonito eu seja, o quão feio eu seja, o quão inteligente. Não importa. O que a gente vai levar é a maneira como nós nos tratamos. Pode fazer um teste, pega uma pessoa muito bonita e muito inteligente, bota do teu lado. Teoricamente é aquilo que a sociedade deseja. Pessoa bonita, inteligente, bem-sucedida. Mas se ela não for boa no trato contigo, se ela não for agradável de estar ao lado, não vai valer de nada, tu não vai querer ficar perto dela. Se essa pessoa te tratar mal. Se essa pessoa não tiver uma boa energia contigo, não vai querer ficar do lado dela. Talvez
se a gente for movido por interesse, a gente fica um tempinho ali do lado, né? A gente tem algum interesse, talvez alguma coisa que seja da nossa paixão, ter do lado dessa pessoa, a gente se submeta a algumas situações por um tempo. Mas vai ficar insuportável um momento. Vai ficar ruim. Então, isso é apenas um detalhe. Além disso, com o tempo, a beleza da pessoa, ela esmaece. Porque tu vai se acostumar com a pessoa, tu vai ver ela todo dia. Aquilo que tu achava bonito já não encanta mais. E aí, o que é que vai sobrar? Uma pessoa desagradável. Que a gente não gosta de estar ao lado. E ao contrário. Às vezes tu olha para a pessoa, olha na rua, tu até olha para a pessoa e acha assim, será que essa pessoa não tem uma má índole porque tá mal vestido, tá usando chinelinho, a roupa lá é batida, não tá novinha. E tu chega a conversar com a pessoa, que pessoa agradável. Porque não é o que é externo que importa. A roupa que a gente está vestindo, daqui a pouco ela vai estragar, vai ficar velha, a gente vai comprar uma nova, não vai valer mais nada. O carro do momento agora, daqui a um tempo, já não vai valer mais nada também. Mas as pessoas que estão convivendo com a gente, o que elas fazem pra gente e o que a gente faz pra elas, é isso que vale. É isso que faz a diferença no dia a dia. É isso que a gente tem que pensar. Jesus não veio aqui à toa, ele não veio aqui para ser um item, uma figura histórica, uma persona histórica. Ele veio aqui para mudar a nossa vida, para fazer a gente enxergar que viver é bom. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plena e em abundância. Mas não é abundância de sofrimento e de tristeza. Qual é o pai que quer ver o filho sofrendo? Nenhum. Deus não quer ver a gente sofrendo. Deus quer a gente feliz, vivendo bem. E por que a gente escolhe não viver bem? Porque às vezes a gente é que nem criança birrenta. Olha tudo que está à nossa volta. Como eu falei, a gente vive melhor que os reis de outrora. A gente tem uma natureza linda. E por que a gente insiste em quebrar o vaso? A gente insiste em não dar valor para essas coisas. A gente insiste em ficar se pegando nas nossas picuinhas, nas nossas fraquezas, nos nossos problemas. Porque eu estou com uma dor nas costas que está me incomodando. Sim, incomoda, de fato. Mas olha o tamanho do teu corpo, tantas partes que tem no teu corpo, e tu está focando só na dor nas costas. E o que será que tu está fazendo que está causando tua dor nas costas? Qual é a tua responsabilidade nisso também? Ou o que tu fez lá no passado para tu ter a dor nas costas hoje? Por que eu vou tomar café se eu tomar café eu sei que vai me dar azia? Por que eu vou fazer alguma coisa ruim para a pessoa se eu sei que daqui a pouco essa pessoa pode me fazer algo ruim de volta? Que não seria o correto pelo que a gente estuda aqui. A gente viu que a gente tem que perdoar as pessoas. Perdoa, ele será perdoado. Mas a gente insiste no erro. A gente insiste em cometer as mesmas falhas. É um ciclo vicioso e a gente tem que aprender a quebrar esses ciclos. Mas primeiro a gente tem que enxergar que a gente está dentro desse redemoinho, dando voltas e voltas, perto do funil ali para ser engolido. Mas a gente pode sair, a gente pode dar a volta por cima. Basta querer. Basta ter vontade e boa vontade. A boa vontade é capaz de mover mundos. A boa vontade é baseada na fé. A fé, ela nasce na cabeça, em acreditar. E ela propaga para o coração, faz a emoção e a razão trabalhar juntos. Se eu tenho problema, eu tenho que raciocinar. O que me levou a esse problema? E eu tenho que trazer na emoção. Eu quero sair desse problema e eu vou lutar para sair desse problema. Fazer a tua consciência trabalhar junto, para que tu tenha força de verdade para se libertar dos problemas. Está tudo ali escrito, está tudo pronto para a gente, mastigado. A gente tem a Bíblia, a gente tem o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu faço? Por que eu não pego isso e não vou ler para melhorar a minha vida? Porque isso vai melhorar a minha vida. De fato, vai melhorar. Indubitavelmente, se tu seguir um caminho bom, plantar coisas boas, não tem como tu plantar uma rosa e colher um espinho. Tem um espinhozinho lá na rosa, mas tu vai ter a flor. Não tem como tu plantar laranja e colher limão. Não tem.
O que tu planta, tu colhe. Eu vou mostrar para vocês agora, em um vídeo, que fazer o que Jesus quer é muito fácil. E a gente não precisa fazer os milagres que Jesus fez. Então, como vocês puderam ver no vídeo, pessoas comuns, simples, replicando aquilo que historicamente foi dito que Jesus fez. Não precisa a gente fazer milagre. Não precisa a gente ter superpoderes para fazer o bem. São coisas simples. Percebam que são coisas de pessoas para pessoas. Jesus ele trouxe uma mensagem muito bonita, muito linda, que é uma mensagem de libertação. Em todos os momentos que vocês verem Jesus no vídeo, ele está tirando as pessoas do sofrimento e trazendo para a alegria, para a paz, para a cura. E é isso que ele quer. Que a gente possa enxergar a nossa vida, que a gente possa se curar. Curar não só o eu interior, os nossos problemas, mas curar também, ajudar a curar o que está à nossa volta. Olhemos para dentro de nós e percebemos que Deus quer que a gente seja feliz de verdade. Vamos comemorar esse Natal de verdade, com intensidade, com amor de verdade. E ele disse, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Traduzindo também, quando tu faz para alguém, também faz para ti. E fazer, não vamos tirar esse conceito material que a gente pensa em fazer, é sempre doação, né, no Natal, vou dar um presente para uma criança carente, vou dar uma ceia para uma família carente. Isso é válido, é muito bom. Porque às vezes é isso que a pessoa precisa, que uma família precisa. Mas será que ela não precisa um pouco mais de uma atenção? Né? Porque é uma noite do ano, são 365 dias, e a gente está olhando uma noite. É uma criança que é carente 365 dias por ano, e não apenas uma noite. Ah, mas eu não posso adotar uma família. Mas é um problema social, a gente pode mover as pessoas junto para resolver problemas sociais. E é para isso que a gente está aqui. Para usar nossa capacidade para o bem de todos. E não única e exclusivamente para suprir nosso egoísmo e as nossas paixões. A minha vida serve para quê? Apenas para mim suprir as minhas paixões?
Não seria uma vida um pouco vazia? E a gente não vai se tornando vazio? É como um vício. Isso é um vício. Começa com uma coisa, aí precisa de duas, aí duas já não são suficientes, precisa de três já não bastam mais, 4 e assim sucessivamente. A gente entra de novo, um turbilhão e acaba caindo. E aí tem essa possibilidade de a gente escolher sair disso, porque a decisão sempre é nossa. Deus nos deu o livre-arbítrio para decidir. Se a gente se submete a alguém, é por decisão nossa. Mas nós sempre teremos o livre-arbítrio para decidir o que nós queremos. E eu queria pedir para vocês que nesse Natal, vocês escolham a alegria, escolham a felicidade, escolham o amor e distribuam isso. Vamos fazer um Natal bom, um Natal diferente, com amor, com intensidade, com alegria verdadeira, e que a gente possa celebrar de uma forma diferente. Não apenas pensando na festa, mas vivendo essa festa de verdade e festejando tudo que a gente viu aqui, festejando o nascimento de Jesus e tudo que ele significa e ainda vai significar para os seres humanos. Para as possibilidades que a gente ainda tem de viver melhor daqui para frente e de tornar esse nosso mundo muito melhor. Então eu queria agradecer a todos a atenção, desejar a todos um feliz e abençoado Natal, que vocês possam ser cada vez mais felizes, ter muitas bênçãos, paz, saúde e abundância de coisas boas. Assim como Cristo deseja que fizéssemos e que vivêssemos. Muito obrigado, boa noite. Que assim seja. Gratidão, Jorge. Obrigado pela palestra da noite. Vamos fazer em pensamento a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, aqui na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair nas tentações e livra-nos do mal. Que assim seja. Mais uma vez, muito obrigado, Jorge, pela palestra da noite. Obrigado a todos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham ou que nos acompanharão em casa. Esperamos nos ver na próxima quarta-feira. Um bom Natal para todos, com muita saúde, muita paz, que possamos sentir a presença de Jesus nos nossos corações, nos nossos lares. Aqueles que vão passar pelo passe aqui podem aguardar no salão. Os demais, uma boa noite, bom retorno aos seus lares.